E nós vamos receber agora Tiane Gabi. Uau, que Oi! incrível! Já já eu continuo falando para você do Deuteronômio, mas no meu espírito eu acredito que essa mulher tem uma palavra de Deus especial para falar para o seu agosto. Essa mulher é uma Ah, profeta. Quando você vê-la, você cola nela, fala assim, por favor, põe a mão aqui na minha cabeça. E ela é oi, incrível. E Adri, queria que você compartilhasse uma palavra que está no seu coração para o nosso agosto. Minha primeira convidada de agosto, não, segunda. A Anne já veio aqui, né, gente? A Anne veio dia 31 de julho. A Adriana é a minha primeira de olha isso. agosto. E eu sempre espiando suas lives e nunca tinha entrado. Então, para mim, é uma honra Que, imensurável estar que aqui com vocês, amigo. lindo! Meu Deus, que lindo! Me fala o que está no seu coração para o nosso mês de agosto, amiga. Então, Bispa, eu creio que o mês de agosto é um mês que ele traz uma porção diferente dos outros meses. Nós profetizamos muito, né, nos outros meses, nós falamos muito as coisas boas que Deus tem para nós em todos os outros meses do ano, mas agosto, ele é um mês diferente. Eu penso que, né, assim, é algo realmente meu, assim, mas o nome agosto realmente foi o que a senhora falou. É algo que veio assim, isso, especial, que a gente pode dizer para o nosso cérebro. É um mês que tem o gosto de Deus, que é a gosto Uau! de Que Deus. lindo! Tem Que isso, sabe? lindo! Porque é um mês que as pessoas aí fora profetizam que é um mês difícil, que é um mês mais seco, sabe? Que é um mês em que até falam, as pessoas costumam reclamar, né? Agosto é um mês tão comprido, mas nós estamos aqui para dizer que agosto é um mês diferente, é um mês que Deus separou para fazer coisas extraordinárias na nossa vida, para Uau, fazer uau! coisas que nós, sabe, ainda não experimentamos nos outros meses. Eu creio que agosto é um mês assim, realmente onde as portas vão se abrir de uma maneira diferente, sabe, em que as pessoas vão se conectar de uma maneira diferente. Agosto não é o mês que as pessoas dizem que é o mês, sabe, de escassez, que é o mês mais difícil, é aquele momento do ano onde as pessoas parecem que aí fora já se preparam, né? É o mês difícil, não, mas nós estamos aqui para trazer uma boa nova e Amém, dizer que amém. agosto é um mês onde Deus preparou, sabe, coisas sobrenaturais e presentes físicos para nós, onde nós vamos viver o sobrenatural de Deus. E eu penso que esse livro de Deuteronômio, né, ele veio muito a calhar para esse mês, né? Porque o de Deuteronômio, a senhora nem, né, acho que a sua convidada tem uma convidada para hoje que vai falar de Deuteronômio. Não, você! E a Olha, Adriane, gente, quando eu postei Deuteronômio, ela, Deuteronômio? Então ela tem um segredo, é você, minha convidada de hoje. Deuteronômio é um livro lindo, bispo, assim, porque é um livro que, se nós observarmos, ele é um livro que prepara o povo de Israel para receber a terra prometida, para entrar na terra prometida, sabe? Ele é assim aquele prelúdio, né? Aquele momento antes da entrada da terra prometida. Então, assim, mostra tantas coisas, né? Que Deus ali começa a preparar o povo para chegar naquele momento aonde Josué introduz o povo na terra prometida. E eu creio que tantas coisas que nós vivemos esse ano, tantas coisas que nós passamos desde janeiro, esse ano foi um ano tão atípico para todos nós, um ano tão diferente de tudo que nós vivemos, pelo menos eu, com os meus 44 anos, nunca tinha vivido algo que nós vivemos até aqui. Sim, Mas eu sim, creio sim. que é a preparação de Deus para algo novo, sabe? É aquele momento das dores de parto. Deuteronômio, para mim, é um livro que mostra isso. Aquele Uau, momento mesmo das dores de parto, assim, daquele período todo que o povo de Israel passou no deserto, aquele momento todo que o povo viveu ali, aqueles anos que foram preparados, e Deus está dizendo, esse é o momento, se preparem. Se preparem porque vocês agora vão entrar na Terra Prometida. Se preparem porque lá tem coisas grandiosas que eu preparei para vocês. E eu gosto muito de falar da paternidade de Deus, né? Porque assim, eu sou alguém que tem um testemunho tremendo sobre a questão da paternidade de Deus. Assim, a gente vê essa paternidade de Deus tão forte nesse livro, sabe? Deus preparando o povo, Deus preparando para que o povo recebesse aquilo que ele tem para eles. Eu não sei que post que eu vi essa semana, acho que foi da pastora Jéssica, falando
que o mundo, eu não me lembro exatamente como era o post, mas que falava que o mundo tem muitos deuses, né? Mas só o cristianismo, não era mais ou menos isso, mas, né, contextualizando, só o cristianismo nos oferece um pai, sabe? E Uau! mostra a paternidade dele em Deuteronômio, mostrando para o povo, sabe? Aquele cuidado dele em proteger o povo, em livrar o povo, sabe? Dos pecados, das coisas contaminadas. Não é porque Deus é um Deus que quer que o povo não toque naquilo ou não faça aquilo outro. Não, porque Deus está nos protegendo o tempo inteiro. Por quê? Porque Ele quer que nós estejamos preparados para aquilo que Ele tem para nós. Então, eu creio Uau! que esse mês de agosto é um mês, sabe, que muitas pessoas vão chegar até nós, vão chegar até você e vão contar os testemunhos daquilo que elas e que eles viveram nesse mês, sabe, de coisas que Deus fizeram que para eles serão coisas extraordinárias. A palavra que eu tenho para o mês de agosto é um mês de coisas extraordinárias, coisas Que nunca incrível! vividas, coisas nunca experimentadas. Assim como nós experimentamos coisas esse ano que para nós foi extraordinário, foi novo e foi, assim, de certa forma, algo que mexeu com o nosso emocional. O mês de agosto vai ser um mês que vai mexer com o nosso emocional de dizer: uau, que coisa Uau! tremenda! Que Deus lindo! está Que fazendo. Você irá lindo! dizer: nossa, eu nunca passei por isso, que fantástico! E isso vai se tornar um testemunho poderosíssimo. Eu creio nisso. Uau! Amém, eu super creio. E amiga, se você não tiver outro compromisso, fica com a gente aqui ao vivo, porque Claro! eu separei aqui uns 5 pontinhos para falar, mas aí eu vou falando e você poderia ir falando juntos também, Ah, que está exatamente dentro do que você está falando, que é a preparação. Porque eu coloquei aqui, falei, Amanda, vamos falar hoje da jornada do herói em Deuteronômio? E pode ir. esses 5 primeiros capítulos do início vai falar exatamente de receber as instruções de Deus para você ser um herói, porque você vai ser um herói com isso que a Adri está falando, com a bênção de um pai. E a primeira coisa que eu coloquei aqui, Adri, o primeiro princípio foi reconhecer a herança dos seus pais, Ah, reconhecer as instruções dos seus pais. Porque os seus pais, os nossos pais, a nossa família de sangue mesmo, ela tem herança e instruções para nós. Deus, quando nos envia na família Félix, na família Andrade, na família Carvalho, ele está enviando você para continuar cumprindo uma herança da sua família. A ideia é que você redimir aquelas questões da família que foram talvez travas até ali, mas de você levar a herança à frente. É como uma tocha. Eu pego a tocha da família Carvalho e falo, não, agora eu vou levá-la além. Então, eu penso que heróis precisam reconhecer de onde vieram. E quem é que reconhece de onde vem? Você é o pai que te indica, é o pai que dá a direção, é o pai que dá a validação. Então, é forte isso que a Adri está falando, porque de repente você fala assim, Davi fala, não, eu sou lá daquela tribo, a minha tribo é a menor, a minha casa é a menor, mas eu sou de lá. Jesus fala, não, eu sou lá de Belém, eu sou lá de Nazaré, eu sou lá daquela terra. Então eu acredito que heróis são aqueles que reconhecem de onde eles vieram. Não aqueles que caem de paraquedas, mas que eles dizem, olha, eu tive um mentor assim, eu tive um pai assim, eu tive uma mãe assim. Então eu penso, amiga, que tem tudo a ver esse primeiro princípio que eu queria deixar aqui com o que você acabou de falar. Quem são seus pais? Né? Quem é a pessoa que te protege? E pai não é aquela questão de apenas prestar conta. Quando você entende o que é um pai é herança e proteção. Então, quando você se coloca debaixo do teto de um mentor, de uma mentora, de um pastor, sabe o que isso está dizendo para você? Alguém valida você. Você não está sozinho, né, Adri? Alguém está com você. E sabe o que eu acho mais interessante? Que pai ainda quer dizer o seguinte, ele é meu filho, então ele tem a minha herança, é dele a herança. Então, você não está ali batalhando pela sua própria herança, não, você já tem uma herança. é isso mesmo, Bispo, é verdade. E enquanto a senhora falava aí, me veio algo à mente. É interessante a forma como Deus trabalha os seus heróis, né?
Deus nunca vai escolher um herói que vem com capa, que vem com aqueles superpoderes. Deus sempre escolhe aqueles heróis, os mais improváveis, né, Bispa? Uau! Aqueles heróis que o mundo olha e ninguém dá nada por eles. E são esses que Deus escolhe, sabe? E aí Deus nos coloca debaixo de mentores. Eu posso dizer isso pela minha própria vida. Nós estamos juntas aí há quantos anos? Eu te conheci em 95, nós estamos aí andando juntas. E eu era uma pessoa improvável, né? E assim, o que Deus fez na minha vida é através da mão de vocês, através da vida de vocês, sabe? Assim, vocês são aqueles heróis que puxa para perto de vocês, sabe? Que traz para perto de vocês as pessoas, e essas pessoas, elas tomam essa identidade para si também. E esse nome, né, que o bispo deu aí para esse tempo, Casa de Heróis, eu acho esse nome fantástico. É um nome que eu acredito que vai sair livros desse nome. Uau! Porque realmente Deus tem nos preparado até aqui para vivermos esse tempo aonde, sabe, aquele momento ápice de um filme onde os heróis, sabe, vencem aquelas grandes batalhas, onde aqueles heróis conquistam aquelas grandes coisas. E engraçado que um herói nunca conquista nada para si só. Eu nunca conheci um herói que Exatamente. É para os outros, né? Ele conquista para a cidade, ele conquista para a nação, ele conquista para o mundo, sabe? E é isso que Deus está fazendo conosco. Então, assim, realmente é tremendo, Bispo. É algo fantástico. Nós estamos aí para viver esse tempo que Deus tem para nós. Amém. E eu coloquei aqui, Adri, que um herói, eu até comecei a falar disso no início, um herói sempre tem uma timeline de vitórias. Um herói não tem uma única conquista e uma única vitória. Talvez ele se tornou visível, como Davi, a princípio, porque destronou Golias. Mas só que ele, para chegar ali, para ter a ousadia, a fé, a credibilidade, a expertise, a inteligência, o controle emocional para enfrentar Golias, ele foi testando esse controle emocional lá na manada, lá com a família, lá com os irmãos. Então, não é da noite para o dia. Existe uma caminhada que talvez não é visível, é aquela coisa do altar interno. Mas você vai construindo altares internos, você vai fazendo aquelas coisas que ninguém está vendo, para um dia Deus colocar você sobre os holofotes. Então, porque a gente tem a tendência, às vezes, de pensar, herói, é como você está dizendo, é quem fez um ato fantástico. E é verdade. Davi fez vários atos fantásticos e a gente vai ouvir aqui Débora, tantas pessoas fizeram atos fantásticos. Mas existe uma timeline de quê? De micro vitórias. Então eu acredito que nós precisamos fazer essa timeline das nossas micro vitórias. Quantas micro vitórias você já teve aqui? Eu estava falando da sua, não é micro, da sua grande vitória sobre, né, do quanto que você fala da vitamina D. Eu falei, gente, se a gente tem que ouvir da vitamina D, e se você puder contar um pouquinho, a Adri é o case da vitamina D. Então, mas olha, são pequenas vitórias que nós vamos acumulando, então elas vão subindo a nossa patente espiritual, emocional, porque um herói precisa ter controle emocional. No primeiro capítulo de Deuteronômio, se você voltar lá, vai falar o seguinte, você precisa cuidar, não sei se é no primeiro, acho que não é no primeiro não, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, é no quarto capítulo, vai dizer assim, você precisa cuidar da sua alma. Então, quando nós não cuidamos da nossa alma, cuidamos só do nosso espírito, nós podemos ser um herói desequilibrado. Ou então poderemos perder algumas batalhas. Porque o JB fala, e ele estava aí te ouvindo, Adri, mandou aí um oi para você. O JB fala que é na pressão que o fruto vai se manifestar. Que fruto? O fruto do seu emocional. O quanto você aguenta de pressão. Então, para isso, eu e você, como heróis, e para assumirmos esses lugares, nós precisamos ter o quê? Micro vitórias emocionais. E onde que a gente vai ter micro vitórias emocionais? Educando os filhos, estando junto com o marido naquele dia difícil, edificando a sua casa, conversando com seus pais. Então, as micro vitórias vão surgindo para quê? Para nos chancelar para esse dia do grande desafio. Ou seja, eu e você estamos sendo preparadas
com os embates do dia a dia. Isso é a jornada de um herói e de uma heroína. Essas micro-vitórias do dia a dia estão nos chancelando, sabe para quê? Para aquele dia que nós vamos fazer um feito histórico. Exatamente, Bispa. E assim, Davi, falando dele ainda, né? Davi, ele foi alguém que ele estava lá naquele secreto com Deus, ele estava lá fazendo as coisas com muito zelo, né? E Davi, eu falei, ele era alguém que não, que a família dele não acreditava nele. E talvez tenha alguém, eu quero até deixar essa palavra, talvez tenha alguém do outro lado que a sua família não acredita em você. Uau! Davi era alguém assim, que a família dele não acreditava nele, mas Deus acreditava e Deus apostou todas as cartas em Davi, Uau! sabe? E Davi, ele venceu, sim, ele venceu primeiro a rejeição da família, sabe? Davi foi vencendo cada batalha ali no seu secreto, e Davi não saía anunciando que estava vencendo as suas batalhas, ele apenas vencia. E enquanto ele vencia, Deus o promovia, até que Davi chegou onde Davi chegou. Davi não se tornou um herói, sabe, simplesmente porque ele era o mais diferente na sua família. Davi se tornou um herói porque ele venceu as suas batalhas interiores, ele venceu, sabe, os seus medos. Eu penso que para chegar diante de Golias, certamente Davi venceu muitos medos para trás. Davi venceu muita coisa para chegar ali diante daquele gigante Davi, né? De repente, um menino apenas com um estilingue na mão chega e derrota aquele gigante. Então, assim, Uau! Deus tem nos preparado no nosso dia a dia, Deus tem nos preparado em momentos que nós, às vezes, nem percebemos que Deus está nos preparando, Deus está nos forjando, Deus está, sabe, colocando novas patentes em nós. Por quê? Porque Ele tem uma terra prometida para cada um dos seus. Uau! E para você que está aí Incrível! do lado, eu quero que você receba essa palavra. Deus tem uma terra prometida que já está Amém. diante de você. Não desista daquilo que Deus está fazendo, não desista, sabe, do seu processo, não pare no meio do seu processo. A terra prometida já está aí diante de você. Quem sabe não é agora no mês de agosto em que você vai viver. Eu acho que a Adriane, gente, ela lê do outro lado, porque meu próximo tópico era o processo. Então, eu acho que ela lê, entendeu? Aqui, ó, ela tem o poder, tá? O cérebro dela tá lendo minha Bíblia. Olha que incrível essa mulher. Depois eu falei para vocês que ela é profética. Pode, olha, emplaca aí, que era meu próximo tópico. O processo, amiga, que olha coisa isso, que incrível. coisa linda, é Espírito Santo mesmo, viu? Mas é isso, Bispa. Muitas vezes, quantas vezes nós deixamos sabe aquela coisa que já está a um passo de vivermos sonhos, de vivermos coisas que nós almejamos, coisas que nós desejamos e que Deus também sonhou para nós. E que às vezes a gente retrocede, talvez por causa de uma emoção. Eu falo isso por testemunho próprio. Quantas vezes eu retrocedi, voltei lá para o final da fila, porque eu não estava com as minhas emoções como deveria estar, porque muitas vezes eu... Ah, a senhora que diga, né, Bispa? Ah! Timeline das vitórias e da superação. Eu tô aqui, ó, com uma patente de superação, viu? Mas, Exatamente, que sim, Bispa, incrível. Estamos não é aqui é para isso, isso. porque Deus nunca desiste de nós. Às vezes nós podemos até retardar um pouquinho aquilo que Deus tem, mas Deus nunca desiste, sabe? E Deus está ali como um pai nos dando aquele empurrãozinho. Vai, continua, minha filha, continua, meu filho, porque eu sei o que eu tenho para você. Então, assim, o processo faz parte do lugar que Deus tem para nós. O Uau, processo faz uau. parte É uma daquele escola, que né? Deus tem para nós. É uma escola, sabe? E Deus tem um monte. Cada um de nós nasceu com um monte para conquistar. Como, né, Josué Uau, e Caleb que conquistaram aquela forte. montanha, aquele lugar ali, que era um lugar do sonho deles, né? E eles, Caleb mesmo diz, olha, eu estou tão forte hoje, com 85 anos, eu acho, quanto eu estava com os meus 40, sabe? Então, assim, Deus tem pressa em levar você para o lugar de destino que Ele tem para sua vida, para o lugar de destino que Ele planejou para você antes da fundação do mundo, antes de você nascer. Deus tem pressa. E esse lugar já está aí, apontando campos verdes para você viver o extraordinário de Deus, em nome de Jesus.
Uau, amém. Eu super concordo. E, Adri, eu penso que os processos, e vocês que estão aí conosco, Sandra, Isan, você está aí, sua querida, Sheila, eu vi que você me mandou mensagem, Isan. Essas pessoas que estão aqui, eu e a Adri, todas nós conhecemos aquilo que de repente a gente vai chamar de desafio, ou de tropeço, ou de pressão, ou de alguma coisa. Mas, gente, um dia eu vi um banner no Instagram que marcou a minha vida, acho que foi em 2017. A vida é a escola que mais cobra caro, mas a que mais entrega resultados. Porque é o que a Adri está falando. Se você enxergar o embate da vida como uma escola, como um processo, não como um castigo de Deus, não como uma retaliação, mas como um aprendizado, isso vai levar você para aquele lugar. Meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Porque Deus, muitas vezes, já disse para nós onde vamos chegar. Ele só não contou quais são os processos pelos quais nós vamos passar. E nós precisamos confiar nisso, principalmente quando tudo está escuro e confuso. Porque quando nós estamos num processo, as coisas estão escuras e confusas. E aí vem JB de novo, não tome decisão sob pressão. Quando você está num momento que você está confuso, inseguro, que você não sabe o que fazer, então não faça nada mesmo. Você precisa se conectar com Deus e dizer, Senhor, qual é o caminho que eu devo andar? Porque a palavra de Deus diz que a palavra dele é luz para o nosso caminho, é lâmpada para o nosso andar. Então, muitas vezes nós estamos com o dia, que pode ser a sua quarta-feira, terrivelmente cheio de demandas. E o que você precisa fazer? Acordar 15 minutos mais cedo, meia hora mais cedo e falar, eu vou me alinhar com o Criador. Porque ele entende sobre todas essas negociações, sobre todas essas demandas, sobre todas essas conversas difíceis. Como a Adri falou, eu quero dizer a você que aqui no meu coração também está que tem pessoas aqui nessa live com conversas difíceis para ter essa semana. Sabe, você tem desafios difíceis, conversas difíceis, que você vai precisar ter um grande controle emocional ou que você nem sabe no que vai dar. Mas eu sei que se você se conectar com o Criador, ele vai te dar, além do controle próprio, do domínio próprio, ele vai te dar uma saída. Porque ele tem bons pensamentos ao seu respeito, não para te destruir, mas para te dar o fim que você deseja. Isso é tão incrível, porque eu tenho uma visão para o fim. E a Bíblia diz, Deus tem bons pensamentos para dar a você a visão que você tem. Então não tenha medo de ir mais fundo, como a Jéssica colocou aí no início, que agosto é o mês do pai. Não tenha medo de ouvir o seu pai. O que é que o seu pai está dizendo sobre essa conversa difícil que você vai ter que ter? Porque muitas vezes nós ficamos ouvindo aquilo que os outros disseram ou aquilo que as experiências negativas já nos dizem. Sabe? Está aqui no meu coração para você também essa tarde. Que se você já teve experiências negativas numa área e está enfrentando ela de novo, Deus é aquele Deus que resolve coisas de forma diferente. É a pessoa mais inovadora que nós conhecemos. Ele não manda Josué vencer as batalhas igual, Jesus não faz os mesmos milagres igual, nem o de multiplicar a pães e peixes, que é o mesmo milagre, não foi igual. Por quê? Então não tenha medo, você talvez possa ter ficado aprisionado por uma emoção, e você fala, não, eu não sou herói porque eu estou aprisionado até hoje, e agora eu tenho uma grande batalha para vencer, mas eu estou com receio. Eu quero ir, mas estou com receio. Quebre hoje com receio, com medo, porque o seu pai é aquele que está do seu lado para lutar e para ter essas conversas difíceis. A vida é cheia de processos, e nós vamos ter conversas difíceis de tempo em tempo, os processos de tempo em tempo, mas ele fala, eu sou aquele que te ajudo, eu sou aquele que te suporto, eu sou aquele que estou com você, eu sou aquele que as minhas misericórdias se renovam todas as manhãs. Então a misericórdia que você precisa para vencer aquela situação de amanhã não está em hoje, ela está em amanhã, 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, quando você levantar para fazer o devocional. E assim, a senhora falando, tem um versículo aqui, está um pouquinho lá mais à frente de Deuteronômio 33, 3,
É só um versículozinho, eu não vou dar spoiler do 33:3. Imagina. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos. A teus pés todos eles se prostram. E de ti recebem instruções. O que eu achei lindo foi isso que ele diz. Que todos nós nos prostramos aos pés do Senhor e dele recebemos instruções. Uau, uau. Então, o que nós precisamos para estarmos prosseguindo nessa jornada? Se não estarmos aos pés do Senhor e dele recebendo instruções. Bispa, eu acredito que Deus tem instruções para nós o tempo inteiro. Eu falo com algumas amigas, Deus fala o tempo todo. Às vezes, sabe, coincidência ou não, mas você está passando por alguma coisa na sua vida e de repente você olha para uma árvore e ela tem um formato de algo que diz respeito a Yes, yes. Gente, a Adriana é da contemplação e eu amo isso, viu? O livro das obras, não só o livro das palavras, né, Adri? Exatamente, sabe? Então, assim, Deus é um Deus que nos dá instruções nas coisas mais inusitadas. Nós podemos ter certeza que Deus nos dá instruções o tempo todo através de pessoas, sabe? Através de situações, Deus está nos dando instruções. E você pode ter certeza, bispa, para nós e para quem está aí do outro lado, Deus está nos dando instruções incríveis para o mês de agosto. Deus está nos dando instruções incríveis, não para o mês de agosto e também para o restante de 2020. 2020 ainda tem muita coisa muito boa para acontecer. Eu creio nisso. Tem coisas boas demais para vir para nós nesse mês. Tem Amém. coisas que Deus vai soar do céu, vai ser como um grito de Deus para a nossa vida, sabe? Para a humanidade, para esse ano ainda. Eu creio nisso, bispa. Deus tem instruções lindíssimas para nós. Uau, precisamos eu estar também com creio. o coração, né? Com o ouvido O conectado, ouvido. com o coração Verdade. conectado. Assim, uma Verdade. coisa interessante é nós perguntarmos o tempo todo, Senhor, qual a tua vontade para isso? Senhor, qual é a tua direção para essa situação? Senhor, para essa conversa, qual a direção que o Senhor tem para essa conversa? Espírito Santo, a Bíblia, gente, nós temos o Espírito Santo o tempo inteiro, 24 Uau. horas por dia, sabe? Ele é o nosso ajudador, ele veio só para ficar conosco aqui nessa terra, para não nos deixar que a gente ande sozinhos. Então, se o tempo todo eu perguntar para ele, eu vou começar a ligar o meu Wi-Fi, né? A minha antena, e eu vou começar a receber essas instruções, porque realmente, bispa, ele tem pensamentos muito bons para nós. Todo dia, sabe, não é um pensamento, são muitos pensamentos, porque todo dia eu tenho algo novo para viver, todo dia eu tenho um desafio novo, todo dia eu tenho, sabe, algo para acontecer na minha vida. Então, Deus é um Deus que faz algo novo todo o tempo, e instruções novas todo o tempo. Eu não posso continuar prosseguindo com as instruções antigas. Eu preciso dessa nova instrução, obedecê-la, e agora a próxima instrução, e assim até que eu chegue naquele lugar que ele tem para mim. Uau! Isso é incrível. Eu quero contar para vocês uma experiência fresquinha sobre isso que a Adriane está falando. Essa semana passada, eu passei por um momento super difícil da vida. E sabe um momento que eu falei assim, tô sozinha nessa. E foi tão incrível como na hora que eu estava ali chorando e falando, gente, quem poderia me ajudar? Quem poderia fazer alguma coisa por mim? Alguém me mandou uma mensagem falando, olha, eu estou aqui orando por você e tal, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar? Então, olha que incrível. Gente, eu estava ali naquele momento ainda, mas quando você fala com o Pai, ele pode trazer a instrução para você do lugar que ele quiser. Essa amiga está fora do país até, mas ele pode trazer essa instrução para você de qualquer lugar. Quando você liga essa Wi-Fi e fala, Deus, eu estou aqui prostrada e eu estou abrindo essa experiência para dizer para você, você não está sozinho, mesmo que não tenha ninguém, nenhum ser humano com você. Você não está sozinho. Porque naquele momento eu estava me sentindo sozinha. Eu falei, gente, não tem como ligar para alguém, falar dessa situação para alguém. Não é que eu não tenho amigas, eu tenho muitas, mas eu teria que contar muita coisa até chegar ali naquela minha dor para as pessoas. Só que alguém liga
e fala, olha, eu estou aqui orando, eu quero te ajudar nessa causa que você está passando. E isso é quando você vai ao Pai, ele vai distribuir e pedir a alguém que tem suprimento para a sua vida que atenda você. Ou ele vai te dar sinais em coisas inusitadas, como a Adri está falando. Uma criança vai te dar uma palavra. Quantas vezes a Caris e a Chara já trouxeram instruções para mim? Ou então você vai estar numa conversa de WhatsApp e a pessoa traz uma instrução para você. Então, o que eu quero dizer para você é que se você está nessa tarde se sentindo sozinha, e muitas vezes heróis e heroínas se sentem sozinhos porque você está em batalha que as pessoas não compreendem. E se você vai contar tudo para as pessoas, nem faz sentido. As pessoas nem vão te entender. Então eu penso que muitas vezes líderes estão nesse lugar um pouco mais solitário. E que às vezes você fala, ó, como eu no meio daquela tarde da semana passada, até que eu conte para alguém essa história inteira, já passou a minha dor, eu sei lá o quê. Então, mas Deus conhece a sua história inteira. Então, se você está se sentindo sozinha aí, eu e a Adri viemos aqui para dizer para você que tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo, tem um exército de anjos, tem a gente aqui que você pode mandar uma mensagem para a gente que a gente vai orar também com você, mas existe um mundo espiritual para apoiar você. Então, heróis e heroínas têm apoios sobrenaturais. Se você está numa missão, porque muitas vezes a gente se cansa no meio da missão. Ontem a Raquel Borges me mandou uma palavra incrível, eu vou compartilhar com vocês aqui. Ela disse o seguinte, olha, as águias, ela falou que estava estudando sobre águias. As águias, quando elas estão muito cansadas, ela disse que Deus deu essa palavra para ela e ela entendia que era uma palavra para ela e para mim. Agora é para vocês também, porque eu estou compartilhando aqui, né? Então ela falou, águias, quando elas se sentem muito cansadas, elas deixam o vento levá-las. E ela falou, olha, eu entendo que nós podemos estar em momentos muito cansados, mas nós precisamos deixar o vento nos levar. O vento fala de quê? Do Espírito Santo, que a Adri estava falando aí agora. Ele é o vento que vai nos levar. Então, você vai ficar paralisada? Ela até falou isso. Não, você não fica paralisada. O vento vai te levar. Não é a vida que vai te levar. Porque às vezes a gente fala, não, deixa a vida levar, não sei o que vai dar. Não, não é a vida, é ouvir o Espírito Santo e deixar o vento te levar. E ela fala que as águias se colocam numa posição acima das circunstâncias, acima do vendaval, acima da chuva, acima de tudo, e deixa aquele vento levar. E quando, a Adri, compartilha aí com o pessoal, como é que a gente pode entender esse vento, né? Porque às vezes a gente fica falando aqui do vento, né? Mas aonde que as pessoas vão achar o vento? Em que lugar? Fazendo o quê? A Adri é mãe de falar disso. O vento é o Espírito Santo, né, Bispa? E eu creio que é na busca diária, no nosso relacionamento diário com Deus, que nós vamos experimentar dessa aqui. Travou? Ai, voltou. Experimentar. Então, nós vamos experimentar a companhia do Espírito Santo. Uau. É aquele que nos ajuda, é aquele que... Eu achei interessante que esses dias eu ouvi de uma amiga, ela disse o seguinte, olha como nós estamos falando do Salmo 8, né? E ela falando, olha como nós somos especiais para Deus. A Bíblia diz que um pouco menor do que Deus nós fomos formados. E Deus nos coroou, mas o mais interessante é porque Deus ele fez os anjos foram criados para nos servir. E aí ela falou algo interessante. Ela disse, tem muito anjo de braço cruzado. Eu falei, nossa, uau! Eu achei muito interessante. Por quê? Porque o Salmo 103 diz o seguinte, que nós temos que dar a palavra de Deus, né? Os anjos o comando. A palavra, a instrução, para que eles comecem a trabalhar. Então, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Nós temos os anjos que foram criados para nos servir. Então, assim, olha como Deus nos cerca o tempo todo. Por quê? Porque Ele tem um propósito para a nossa vida, Ele tem um lugar para nós, sabe? Ele tem instruções para nós. Ele é aquela voz que está ali o tempo todo nos dizendo, olha, esse é o caminho, andai por ele. Uau. Então, nós estamos cercados. O que nós precisamos realmente é deixar
de que Deus cuide de nós. Muitas vezes nós estamos tão no automático ali, fazendo as coisas no nosso dia a dia, Uau. resolvendo os problemas, resolvendo as situações, sabe? Sendo aquela pessoa que é a pessoa que resolve tudo, que às vezes está ali, sabe? Sempre trazendo solução para um problema de alguém. E muitas vezes nós é que precisamos estar sendo cuidadas. E o Espírito Santo está aí para cuidar de nós. Ele é aquele que realmente geme diante de Deus pela nossa vida. Uau, incrível, incrível. E, gente, nós temos ainda uns 14 minutos aqui, uns 10, vamos dizer 12 para terminar. Eu penso, Adri, que todo herói, além de todas essas coisas que nós colocamos, né, de passar pelo processo, de ouvir o Espírito Santo, de receber as heranças do Pai, de reconhecer as micro-vitórias, eu penso que heróis são pessoas que têm pactos internos, que têm valores. Né? Ontem eu estava falando, fazendo uma aula aqui no curso Ouça e Governar, e a gente estava falando sobre valores e metas. E é tão incrível quando que uma pessoa é um herói, eu fiquei pensando. Quando o valor dela, ou o pacto interno dela, superou todas as circunstâncias dela, ou superou toda a pressão dela. Então, o pacto interno, ele é como que uma bússola interna. Por exemplo, qual é a coisa mais importante da sua vida? A família, os filhos, o negócio, as finanças. Isso é um pacto interno que você tem. Porque um pacto interno vai nos levar a superar as coisas que outras pessoas não superariam. Então, imagina, cada pessoa tem um pacto interno diferente, que é aquele acordo que você tem com você, o que você tem com Deus. E isso, às vezes, pode ser, inclusive, negativamente. Tem pessoas que falam, nunca vou me casar. Isso é um pacto interno. Outras pessoas falam, homem nenhum fala alto comigo. Homem nenhum manda na minha vida. É outro pacto interno. Eu não levo desaforo para casa. É outro pacto interno. Só que são pactos internos negativos, que não nos ajudam a chegar em lugares de heroísmo. E eu queria fechar essa live falando disso aqui, vou deixar a Adri terminar, que muitas vezes nós temos pactos internos que são contraponto daquele lugar que nós gostaríamos de ir. Certamente Davi tinha um pacto interno. Olha, eu vou fazer tudo o que for necessário para salvar minha família, tudo que é meu, inclusive o meu país. Porque ele chega lá para os irmãos e o que ele fala? Vocês têm coragem de deixar esse incircunciso? Isso era para uma pessoa que tinha um pacto interno. Ele não queria saber se ele ia morrer. Ele queria saber que o incircunciso não ia falar mal do país dele. Só que não falava, o incircunciso não levava as ovelhas dele, o incircunciso não ia deixar a arca em outro lugar. Você vai ver que era um pacto de Davi, salvar o país dele, tudo que estava perto dele. Ele tinha esse pacto interno. Por isso é que ele teve a força que ninguém teve. Ele chegou lá, nem o exército teve essa força, nem o rei. Ele chegou lá e falou, eu não tenho coragem, isso mexe com o meu estômago, com o meu brio. Sabe aquela coisa que às vezes mexe dentro de nós? Que você fala, eu sou insana nessa hora. Então, Davi era insano em quê? Em salvar. Tanto que Davi é o rei que mais expande os territórios de Israel. Porque ele fala, olha, não foi Josué que tomou a terra que mais expandiu os territórios. Você vai ver lá no livro de Josué que Deus fala o seguinte, Josué, vamos distribuir as heranças, mas tem mais terra que vocês ainda não conquistaram. E aí Josué fala, tá, cada tribo vai conquistando aos poucos aí. Só que aí chega Davi e faz o quê? Expande os territórios. Porque ele fala, aquilo que Deus diz que é meu mesmo. Aquilo que Deus diz que é meu mesmo. Eu tenho um pacto. Então hoje eu queria celebrar com você, depois que a Adri falar, orar com você, para que esse pacto que vai levar você a esse ato de heroísmo, ele saia para fora nesse dia de hoje, desculpa a redundância, mas que nós possamos vivificá-lo. Se o seu pacto é não ver crianças órfãos, é não ver homens cometendo adultérios, é não ver mulheres maltratadas, é não ver, sei lá, crianças, né, não ver pedofilia, eu não sei, mas o seu pacto interno é um sinal do seu ato de heroísmo. Eu penso assim, Adri, faz sentido?
Bispo, é poderoso. Existia um inconformismo dentro de Davi, né? Isso, uau! Um inconformismo com aquilo que ele acreditava ser aquilo que Deus queria para aquela nação, para aquele povo, sabe? E assim, que hoje, que essa palavra chegue até os corações que estão aí do outro lado, que haja um queimar mesmo uau! dentro de cada pessoa que está aí do outro lado nos ouvindo, sabe? Que haja o inconformismo com aquilo que Deus tem colocado diante de você e que não é, que você sabe que não é o que Deus tem para sua família, não é o que Deus tem para os seus filhos, não é o que Deus tem para os seus pais, para os seus irmãos, sabe? Não é o que Deus tem ali no seu ambiente de trabalho, que haja um inconformismo dentro de você e que haja realmente esse sentimento de eu vou batalhar por aquilo que Deus tem, para aquilo que Deus tem para mim, para minha casa. Eu vou batalhar, sabe, para conquistar os territórios. Talvez seja o território da sua alma, como nós estávamos falando no início. Talvez seja o território das suas emoções, que precisam ser conquistadas. Que haja esse inconformismo de dizer, eu não vou permanecer nessa situação, sabe? Eu vou aproveitar aí esses dias que nós estamos estudando o livro de Deuteronômio. E cada capítulo você pode os princípios desse capítulo que você lê, né? Amanhã é o capítulo 5, então você vai ler esse capítulo, vai pegar esses princípios e vai dizer, eu quero essa unção sobre a minha vida, eu quero, sabe, essa direção que Deus está dando sobre a minha vida, porque os lugares que Deus tem para mim, os lugares que Deus tem para você, Deus está nos chamando, conquiste, você tem o Espírito Santo, que é o seu ajudador, que é aquele que te ajuda, que é aquele que te fortalece, que é aquele que te dá instrução. Você tem os anjos que estão apenas esperando que você libere palavras dizendo, sabe, liberando os anjos de Deus para estarem aí trabalhando em seu favor, porque eles estão aí esperando a sua direção, sabe, você declarar a palavra de Deus e eles vão começar a trabalhar em seu favor. Então você tem tantas coisas, você tem as armas espirituais, a Bíblia diz que Deus é aquele que nos reveste de armas espirituais, porque a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, sim contra os principados e potestades, que as nossas armas, elas são armas espirituais. Então você está forjado, o que você precisa é enxergar que você está equipado. Assim como, né, o profeta pediu para que Deus abrisse os olhos, lá no livro de Reis, o profeta Elias pede para que Deus abra os olhos de Geazi, para que ele enxergue que eles não estavam cercados de inimigos físicos. Pelo contrário, eles estavam cercados de anjos que eram extremamente poderosos para ajudá-los a vencer naquela batalha. Então, eu quero terminar essa palavra dizendo, você está cercado por anjos que estão ali a seu dispor para te ajudar a vencer as suas batalhas. Vai, conquiste os lugares altos que Deus tem para você nesse mês de agosto, em nome de Jesus. Uau, incrível, incrível. Gente, você tem que anotar essa frase que a Adri falou. Os heróis são pessoas inconformadas, viu? Inconformadas. Os heróis são pessoas inconformadas, inconformadas com a causa, com o jeito que tá. E eu quero te deixar um dever de casa até sexta-feira que vem. Por falar em capítulo 5, que a Adri acabou de citar, o capítulo 5 são os 10 mandamentos. Mas em cima da palavra que a Adri encerrou agora, eu quero dizer para você, faça 10 instruções, você vai ler os 10 mandamentos, vai ver se a sua vida não está de acordo com algum mandamento e você precisa arrumá-la, porque eles são leis morais de Deus, mas você vai anotar até sexta-feira que vem 10 instruções que Deus está te dando. E você vai falar, olha, eu quero chegar naquele sonho, mas Deus está me dando 10 instruções. Se você não tiver ainda, daqui para sexta vão aparecer as 10 instruções. Você vai orar, você vai pedir a Deus, você vai observar a vida, como a Adri falou, a vida vai te emitir sinais. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos pedindo a Deus o próximo passo e nós não cumprimos os passos que ele já nos deu. Então você vai aproveitar o capítulo 5, que é 10 mandamentos, e vai falar quais são os 10 mandamentos pessoais que Deus me deu. Quais são as 10 instruções que Deus me deu. Olha, eu quero derrubar aquele gigante, eu quero tomar aquela terra, eu estou inconformado com isso. Mas quais são os 10 mandamentos pessoais que Deus me deu? Não é os 10 que está aqui, nem o que está no meu quadro. Esse aí a gente vai só reler.
mas as palavras específicas. E você vai trazer sexta-feira aqui, a gente vai estar com a pastora Jéssica, a Adri vai vir aqui também, vai estar aqui com a gente, vai escrever aí, vai testemunhar, vai comentar, o dia que você quiser, amiga. Nós estamos aqui juntas. Então, eu quero dizer a você, você vai levar esse dever de casa. Eu também vou fazer isso. Quais são as 10 instruções que Deus está te dando? Talvez Deus disse, para você ser herói, não combina esse relacionamento que você tem. E é difícil a gente abrir mão de relacionamentos, né? A gente não quer, dói. Ou então ele está falando, não combina esse mau hábito que você tem. Não combina comer tudo isso que você está comendo. Ou deixar de comer aquilo. Ou então não combina isso. Então eu acredito, sabe? Essa foi uma live de instruções. E eu acredito que Deus está nos dando instruções para uma jornada de herói. Eu e você, eu, a Adri, você, a Jéssica, que já estamos aqui, nós já estamos na jornada. Você não vai entrar na jornada de herói, você já está. O que nós precisamos é, enquanto lemos Deuteronômio, o povo já estava indo tomar posse da terra prometida. Não é que eles iam ter uma terra, não, a terra já era deles. Mas eles precisavam o quê? Harmonizar o caminho com o ato que eles iriam tomar. Então, nós vamos harmonizar em agosto o nosso caminho. Ouvir o Pai. Lembra da instrução da Adri no início? Ouvir o Pai. O que o Pai está dizendo sobre você? O Pai não está dizendo que você é prostituta. O Pai não está dizendo que você é sem vergonha. O Pai não está dizendo que você é fracassada. O Pai não está dizendo que você não vai ter filho, que você é estéril. O Pai não está dizendo que você é desajeitada, que você não é profissional. O Pai não diz essas coisas. Quem está dizendo isso é o diabo. Ele está querendo minar as verdades do Pai. Então hoje, se você tiver com palavras negativas aí, você vai usar o primeiro princípio que a Adri falou lá no início, você vai ouvir o Pai. Você vai falar, Pai, eu estou enxergando nessa situação que o Senhor enxerga? Eu estou vendo o que o Senhor vê? Ou eu estou vendo o que o diabo vê, o mundo vê, minha avó vê, meu marido vê, meu pai vê? Não. Cala essas vozes. E a pastora Jéssica colocou, é o mês do Pai. A Adri colocou, é o mês de ouvir. Então, nós vamos ouvir o Pai nesse agosto. Adri, eu queria que você terminasse. Ainda tem 2 minutos e você pode orar aí. Amém, amém. Vamos orar, então. Senhor, nós queremos te dar graça. Pai, nós queremos te louvar por esse momento tão poderoso que nós passamos aqui diante do Pai. Recebendo as tuas instruções, recebendo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, obrigada. Obrigada porque os teus olhos estão postos em nós. Obrigada porque o Senhor nunca desiste de nós. Obrigada porque o Senhor está sempre nos apontando o caminho e nos mostrando os lugares que o Senhor tem para nós, a terra prometida. Obrigada, Pai, porque nós podemos experimentar do teu amor, do teu milagre, da tua bondade todos os dias das nossas vidas. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar a vida de cada pessoa que está ali, que está aqui do outro lado, Senhor, assistindo essa live. Eu quero abençoar o lar, eu quero abençoar a família, eu quero abençoar os filhos. Senhor, tudo aquilo que diz respeito à vida da minha irmã, do meu irmão que está aí do outro lado. Eu quero declarar a bênção do Senhor, assim como no final do livro de Deuteronômio, Moisés declara a bênção sobre o povo. Eu quero agradecer ao Senhor, porque a tua mão e a tua bênção está sobre nós. Nós te louvamos, Senhor, por esse momento tão precioso aqui na tua presença. Nós te louvamos, Senhor, porque o teu cuidado sobre nós, ele é permanente. A tua misericórdia sobre nós se renova a cada manhã. Muito obrigada, Pai, porque bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias da nossa vida. E nós viveremos para contar as tuas grandezas, para contar as verdade. Da terra, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Gente, um beijo grande. Vejo vocês na sexta-feira com a pastora Jéssica aqui. Um beijo grande. Você vai estar aqui, vai comentar e vai, por favor, vai profetizar e falar, me dá aí, eu vou entrar de novo, porque eu vou profetizar, eu tenho uma palavra para alguém. Gente, um beijo grande. Vejo vocês na sexta-feira. Olha, vai postando, vai marcando. Marca a minha, a Adri, a Jéssica. Marca todo mundo aí, a Ana Flávia, que está lendo Provérbios, né? As amigas que estão aqui. Um beijo grande. Vejo vocês sexta-feira.